E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse episódio do podcast eu vou falar o resumo em tópicos tradicional que eu faço das Masterclasses, né? E dessa vez é do Samuel L. Jackson e o que ele tem a ensinar sobre atuação. English, motherfucker! Do you speak it? Yes! Then you know what I'm saying. E nessa primeira parte, como eu geralmente faço, apresentar o apresentador, né, apresentar o professor dessa Masterclass, que no caso é o Samuel L. Jackson. Ele talvez seja um dos mais conhecidos, né, desses professores estrelas, desses instrutores que tem no Masterclass. Mas caso você não conheça, ele já fez parte de diversos filmes. Aí, na verdade, ele é considerado o ator mais prolífico da história dos Estados Unidos, pelo menos até agora em 2021, enquanto eu tô gravando esse podcast aqui, né? Prolífico no sentido de que ele rendeu mais dinheiro para os produtores, né? Para as produtoras dos filmes que ele participou. No caso, se soma aí em torno de 7,1 bilhões de dólares nos filmes de receita, né? De que ele já participou. Então ele já fez o Jules em Pulp Fiction, filme do Tarantino, né? O Stephen em Django Livre, também outro filme do Tarantino, Nick Fury nos filmes da Marvel, né, Vingadores, entre outros, ele tá sempre aparecendo lá como Nick Fury, entre outras séries grandes de filmes, né, como Duro de Matar e também outros filmes aí bastante conhecidos. Então Samuel Leroy Jackson, ele é um ator nascido em 21 de dezembro de 1948 em Washington, D.C., nos Estados Unidos da América, e como eu falei, ele é o ator mais prolífico da história dos Estados Unidos, e também, além de filmes, ele trabalha em séries de televisão, dublagem de games e, em alguns casos, algumas produções, ele também atua como produtor, né? Também nessa parte aí de gerência e de gestão, não apenas na atuação. Mas essa Masterclass, em específico, ele vai trazer diversos conceitos, diversos conteúdos voltados à atuação. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Aqui então, a Masterclass desse motherfucking actor tem 21 vídeos, sendo que 2 deles, né, um é a introdução e o outro é a conclusão. E em média tem 14 minutos cada vídeo, totalizando aí 5 horas de conteúdo. Em média, nessas Masterclasses tem mais ou menos esse tempo aí, esse período, tirando algumas exceções, por exemplo, a do Chris Hadfield, né, que é um astronauta, tem mais de 9 horas, né, eu acho que chega a 10 horas quase. Enfim, mas em resumo, aqui os tópicos que ele traz de insights, inspirações, para exemplificando, né, as dicas de atuação. Primeiro seria leia o material fonte. Então Samuel ele busca imbuir os personagens, né, com um senso de propósito e de complexidade. Ele faz isso buscando ler o material fonte do personagem que ele vai atuar, né? Se for, por exemplo, um livro, uma peça de teatro, um game ou quadrinho, né, ele vai atrás desse material fonte e tentar trazer a visão do que o autor original, né, ou os autores originais tentaram imbuir no personagem, né, as características dele. E com isso, né, principalmente do Nick Fury, por exemplo, ele acaba lendo os gibis, né, as histórias em quadrinhos, e as histórias em quadrinhos elas têm diferentes autores, né, e tem a visão não só do autor, né, da escrita, do roteirista, mas também do desenhista, né, do desenho, né, da imagem do personagem, da aparência dele, né, as cores que são utilizadas em trajes, por exemplo. Então todas essas visões diferentes do material original, material fonte, ele consegue formar um espectro assim de personalidade do personagem para compor, né, o background, né, do personagem, que é outro tópico ali, o próximo que eu vou falar daqui a pouco, né. Mas claro, né, caso não tenha um material fonte, você não tem como ir direto no material fonte, né, seria diretamente no roteiro, com um roteirista e com um diretor do filme, mas caso tenha disponível, vá atrás desse material fonte que possibilita construir melhor o personagem e se comunicar melhor com o pessoal da produção do filme, né, os diretores e os demais atores, né, em potenciais aí, e sugerir potenciais sugestões
para otimizar a narrativa. Caso você entenda melhor o personagem, muitas vezes você mesmo é o ator, entende melhor o personagem do que o autor, do que o diretor, o roteirista, enfim. Próximo tópico é entenda o background do personagem. Isso está intrinsecamente ligado, né, ao tópico anterior, mas é uma das formas mais básicas, né, de construção de personagem, é compreender exatamente quais são as intenções daquela pessoa. O histórico cultural, o histórico escolar, os preconceitos que essa pessoa tem, os momentos chaves da vida dela, as relações passadas, sejam relações de amizade ou de inimizade, né, românticas também, passadas e presentes, né? Os objetivos, seja a nível micro, a nível macro, objetivos em termos imediatos, né, de curto ou de longo prazo. Então todas essas questões de planejamento de vida, né, de background do personagem, já é uma construção bem básica, bem inicial, mas fundamental para fazer essa concepção e otimizar a atuação, aprimorar a atuação no personagem, né? Inclusive também, né, ele tem no workbook da Masterclass tem algumas listas, né, para catalogar todas essas características, né, um exercício bem básico, mais apropriado para atores iniciantes, né, amadores, ou tem atores que já são avançados, né, veteranos, que acabam fazendo essas listas mesmo, né, escrevendo ou mantendo um diário e botando lá comida favorita, cor favorita, todas essas questões que parecem básicas, mas já ajudam a compor, né, os detalhes e algumas questões que já torna a atuação natural. Próximo tópico é crie situações hipotéticas. Então, ainda nessa questão de entender o personagem, né, mesmo que o próprio personagem não se entenda, né, essa é uma questão que tem muitos personagens com crise existencial ou entre outras características aí de problemáticas mentais, mas você tem que entender que o seu personagem não se entende caso seja a situação, né? Mas um outro exercício que é interessante, que ele sugere, é a criação de situações hipotéticas, que seria para desvendar possíveis reações do seu personagem. O que seria isso, né? Seria algumas perguntas, né, e algum exercício mental de verificar o que o seu personagem faria se ele visse a sua namorada ou seu namorado traindo com outra pessoa. O que ele faria se tivesse de escolher entre salvar a vida da sua mãe ou da sua filha, né? Isso aqui eu estou inventando, né? Ele não exatamente disse essas situações hipotéticas, mas uma da que ele cita, né, de situação de rua. Será que seu personagem pediria dinheiro aos outros se ele tivesse em situação de rua? Porque teve um filme, né, que o próprio Samuel Jackson interpretou um homem em situação de rua e teve esse dilema, né? Pedir dinheiro ou tentar fazer alguma habilidade, alguma apresentação em rua para poder receber alguns trocados, né? E como que esse personagem reagiria em diferentes situações, diferentes momentos aí hipotéticos. E todos esses momentos aí, essas hipóteses, elas são relevantes para internalizar a personalidade dessa figura e potencializar as reações automáticas, né, naturais e de improviso, né, com uma autenticidade e também coerência com a proposta original do personagem. Então você vai conseguir fazer expressões, né, ou microexpressões, ou qualquer outra reação natural, autêntica, que seja fluida, coerente, né, coesa com a personalidade do seu interpretado, do seu personagem. Próximo tópico é tente ser proficiente nas habilidades do personagem. Então, para melhor interpretar, sem ter a necessidade de segundos atores, né, ou terceiros atores, né, dublês no caso, tente ser proficiente numa habilidade de destaque que seja relevante para as cenas da obra. Então, em Caveman's Valentine, né, que em português foi traduzido como Visões de um Crime, o Samuel ele interpretou um pianista, né, que no caso é justamente esse personagem em situação de rua que eu falei, né, o Romulus, e o Samuel Jackson aprendeu a tocar piano para poder interpretar esse personagem que é esquizofrênico, né, que é o Romulus. Claro que ele não aprendeu a tocar piano como um Beethoven, mas já teve aulas básicas para fazer aquelas cenas de emulação de tocar um piano, por exemplo, que já deixa as cenas mais interessantes, né, mais fidedignas, mais autênticas. Para outro filme, por exemplo, o Mo Better Blues, que é o Mais e Melhores Blues, traduzido, ele aprendeu a tocar jazz e blues, né? E entre outras habilidades que pode se destacar aí aprender artes marciais, truques mágicos, e qualquer outra habilidade que seja relevante, né? Não precisa ser necessariamente um Tom Cruise para poder
aprender todo tipo de luta e fazer todas aquelas cenas sem dublês, né? Mas é interessante caso você tenha disponível, né? Caso tenha um investimento financeiro disponível na produção, tenha tempo e entre outros recursos aí envolvidos necessários, né? Não hesite em tentar buscar um aprimoramento, né? E ser proficiente nessas habilidades de destaque importantes para o personagem. Claro, futuramente, caso você venha interpretar outro personagem que tenha habilidades semelhantes, você já vai ter esse conhecimento aí fixo, né? O conhecimento, afinal, é duradouro. Próximo tópico, então, seria apresente-se com excessos e depois filtre. Então, segundo a experiência, né, segundo Samuel L. Jackson, é meio um trava-língua esse nome dele, se apresentar com excesso, seja numa audição, né, num teste ou já numa atuação de fato, é interessante e é melhor do que atuar com menos do que o requisitado, menos do que o solicitado, porque ao você intensificar as emoções, adicionando trejeitos, sotaques, gags e outros recursos que somam à interpretação, fica evidente para os diretores, né, para os jogadores, para os avaliadores escolherem o que deve ser retirado e filtrado mais tarde, mas você já oferece um catálogo, né, um portfólio bem amplo das possibilidades de atuação que você tem a oferecer, né? Então, primeiro atuando com excessos e depois filtro, dentre esse catálogo de idiosincrasias e personalidades que você apresenta, é interessante, né? Segundo ele, né, claro que todas essas dicas aqui não são mandatórias, não são leis, e não existe, na verdade, uma lei em termos de criatividade e das áreas artísticas, mas são algumas recomendações de quem já tem experiência, afinal é uma masterclass de pessoas que já estão aí há muitos anos, né, décadas, nesse ramo da profissão, né? Outros tópicos secundários aí, mas que acabam se encaixando como insights e outras dicas podem ser relevantes, encare os trajes, né, o vestuário, também como uma forma de expressão. Busque treinar a atuação ao analisar filmes e roteiros de obras, né, reinterpretando os personagens da sua própria forma. Você não precisa necessariamente emular ou imitar um certo ator, mas reinterpretar um personagem do seu próprio jeito, da sua própria ideia. Preste atenção ao mundo ao redor, procurando referências e ações que possam inspirar ou serem utilizadas no seu portfólio de atuação, né, caso você tenha que interpretar certo personagem que você já tem uma referência no mundo real, isso fica mais fácil porque já tem uma âncora, né? Já tem um link aí de possibilidades para buscar nessa biblioteca mental de possibilidades. Então, caso você não tenha participado de nenhuma obra em muito tempo, né? Outra dica aqui que ele dá, caso a última atuação que você fez foi há 10 anos, não coloque isso no seu currículo, né? Porque muitas vezes existe, infelizmente, esse preconceito, esse recuo de aceitar as pessoas que não estão há muito tempo sem ter essa atuação, né? Não só em termos de cinema, né, mas qualquer outra área aí de requisitar, né, de contratação das pessoas, de profissionais, né? E escolha papéis que levem em conta a sua felicidade, a representatividade e retorno financeiro também, né? Caso retorno financeiro ou a felicidade ou representatividade, né, esses pontos principais, claro que tem outros pontos, mas esses principais não se adequam e não se encaixem dentro do seu perfil de objetivos, né, do seu planejamento, tente optar por buscar outros agentes, né, outros gerenciadores de carreira, porque muitas vezes, né, atores que já estão aí em nível intermediário para avançado, já tem agentes, né, ou gerenciadores de carreira que acabam buscando os papéis, né, e recomendando o seu rosto, recomendando você para outros diretores fazer no caso do casting, né? Então essas são as dicas principais que o Samuel L. Jackson faz, bem em resumo e bem objetivas. E em conclusão, aqui essas dicas da Masterclass em resumo em tópicos do Samuel L. Jackson. Então ele é um dos professores aí da Masterclass mais diretos, né, mais sinceros e honestos dentre os que eu já acabei vendo, né? Então tem diversos vídeos em que ele traz atores, né, amadores, que aparentemente são amadores, que reinterpretam as cenas do Pulp Fiction e do Kingsman, né, de personagens que o Samuel L. Jackson fez. E o Sam, né, que é a abreviação do nome que eles tratam carinhosamente ele, né, o Sam fica lá na cadeirinha dele, na direção, observando e depois no final dissecando a atuação de cada um, sugerindo e trazendo as referências, né, características dos personagens nos filmes. É interessante porque já é um hands-on ali, a atuação prática, então já tem uma implementação das dicas que ele dá, visualizando no que os atores
os atores que foram convidados fazem e como que pode ser melhorado cada tipo de atuação, né? Ele conta que na carreira dele ele procurou escolher papéis que fossem divertidos, papéis em filmes que ele gostaria de assistir. Ele relata aí no filme, por exemplo, do King Kong, se alguém chamasse para ele fazer o King Kong, ele faria, porque é um filme que ele, desde criança, assim, desde a infância, ele já tem admiração e acharia muito massa se ele pudesse participar. Eu acho que nesse filme aí do Godzilla vs King Kong ele não vai participar, mas talvez futuramente ele acabe aí se aparecendo, né, a carinha dele. E ele relata que esse processo de audição, né, processo de teste, pode ser cansativo, na verdade muitas vezes, e em alguns casos é desnecessário, né, porque ele relata um caso que teve uma audição que era simplesmente falar 7 palavras, e essas 7 palavras das centenas de atores que estavam lá nesse processo seletivo, eles só tinham que falar essa palavra de determinado jeito e o pessoal aprovava ou não e chamava o próximo. Então, muitas vezes é cansativo, desnecessário e poderia ter outros jeitos aí de seleção, né? Mas, mesmo assim, é uma experiência somada e os jogadores, né, os avaliadores podem te oferecer outras oportunidades caso eles se lembrem da sua atuação, mesmo que você seja negado, né, seja reprovado nesse teste. Ele recomenda que você tenha experiências em teatro, né, para enriquecer o portfólio, a memorização ou internalização de falas, né, e também a atuação ao vivo com uma reação em tempo real do público, né, essa sensação de palco que é bastante distinta da uma sensação de set de filmagens, caso você tenha essa possibilidade de experiência, né, porque ele já teve também experiências em teatro, Samuel Jackson, e ele recomenda, né, sugere que você tenha essa experiência porque já fica mais preparado, né, para as filmagens, né, num set. Então, que as dicas aí do Samuel sejam proveitosas e boas atuações para todos. Caso vocês queiram seguir aí no Instagram, é só seguir o @tudoemcimas. No YouTube, também, caso você esteja ouvindo esse podcast pelo YouTube, é só deixar o like no vídeo ou dislike, caso não tenha gostado, né? E se inscrever no canal, que ajuda a dar mais visibilidade a quem tem interesse nesse tipo de conteúdo. E lembrando que esse podcast, esse áudio, também está disponível em versão texto lá no Medium, que é medium.com. Pesquisando, né, Gustavo Simas, ou então o que Samuel Jackson tem a ensinar sobre atuação, o título do texto, vocês vão encontrar bem fácil. Então até a próxima, valeu!